Boa noite, início de mais um O Papel da Política, com apoio do Instituto Sociocultural Brasil-China. Hoje nós temos aqui recebendo um grande amigo, que é o ouvidor das Polícias Civil e Militar do Estado de São Paulo, Eliseu Soares Lopes. Bem-vindo, Eliseu, boa noite. Boa noite, Maurício, boa noite, Ricardo. É uma satisfação estar aqui com vocês. E boa noite aos seus seguidores, telespectadores de todas as redes sociais. Obrigado, Eliseu. Aqui a gente costuma fazer avaliações globais com relação à política e nós estamos numa semana de manifestações, do governo federal pegando fogo. E eu e o Ricardo, a gente andou conversando, nós temos uma impressão muito grande que as polícias dos estados largaram o presidente Bolsonaro na mão. Ele estava meio que apostando numa insurgência das polícias, elogiou por 6 meses, a minha polícia, pôs fogo, tentou jogar gasolina para alimentar esse fogo, achava talvez que os policiais fossem para a rua fazer alguma besteira para ele poder intervir de alguma forma. E aí ninguém fez nada, manifestação, só ele falou bobagem, fez bobagem, todo mundo meio que saiu fora, ficou meia dúzia de caminhoneiro travando umas rodovias mais não principais, umas artérias, e a polícia de São Paulo acabou dando orgulho, né? Assim como todas as polícias do coisa. Como ouvidor, qual a sua avaliação com relação à manifestação e aos policiais? Vamos começar pelos policiais, que inclusive pode se resumir o seguinte: a polícia atua de forma técnica, que é o que cabe à polícia, né? A polícia não é a polícia de um governo, de um governante de plantão, seja qual ele for, quem ele for, né? Que ideologia, não é? A polícia é uma instituição de Estado, né? Assim como as Forças Armadas são as instituições de Estados, e o papel delas estão delimitada na Constituição. De modo que as polícias militares, em particular aqui a Polícia do Estado de São Paulo, do ponto de vista do seu papel institucional, nota 10. Aqui é bom lembrar que aqui tem comando, né? O comando da polícia aqui é um comando muito preocupado com a institucionalidade, Maurício e Ricardo. Desde que eu entrei para a ouvidoria, fui nomeado dia 5 de fevereiro do ano passado, também posse no dia 10, eu percebi um pouco do caráter profissional das polícias aqui no estado de São Paulo. Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar e a Polícia Técnico-Científica. De modo que eu não esperava um outro comportamento. E o comandante da Polícia Militar, aqui, o Coronel Alencar, é uma pessoa assim muito institucional, tem seguidor dos protocolos, né? E eu tenho percebido tenho percebido um comportamento da polícia cada vez mais profissional, cada vez mais institucional. Sobretudo da relação com a população, da relação com a comunidade. A polícia aqui de São Paulo tem estabelecido, tem tido números interessantes, né? Veja que o problema da violência, que às vezes que ocorre evidentemente nas operações policiais, a chamada letalidade policial, nós temos uma diminuição da letalidade policial. Diminuição tem instrumentos tecnológicos, tá? Evidente, armas de menor potencial lesivo, como por exemplo aquela arma de incapacitação neuromuscular, agora recente as bodycam, enfim, mas tem uma questão mais importante, que não são só essas, só em função dos instrumentos tecnológicos, mas uma função em função de uma mentalidade de gestão da polícia. Agora, quando algum policial tem alguma ação que envolva letalidade, os comandos têm que analisar, ver quais as circunstâncias, ver se de fato os protocolos foram seguidos, enfim, qual a natureza. Então, de modo que isso nós temos visto, então, outro ambiente um pouco na polícia, tá? O que é importante, né? Porque, em última instância, a população e a ouvidoria, enfim, nós queremos que o sistema de segurança pública seja um sistema
e notadamente as polícias têm uma função profissional que respeite as pessoas, que respeite o direito das pessoas e que haja dentro da lei, dentro da legalidade. Então eu poderia dizer, resumir, ia falar menos, mas enfim, mas poderia resumir o seguinte: a polícia atuou dentro da legalidade, a partir do seu papel institucional. Não só aqui em São Paulo, mas como país afora, né? Sim, na verdade, Eliseu, primeiro eu queria te agradecer de você estar aqui, né? Dizer da satisfação de estar conversando com você aqui nesse programa. 30 anos de amizade, né? A gente se conheceu ali lá, já no berçário. E estou muito feliz de ver você colocado na posição que você está, realizado o papel que você está realizando. Tá de parabéns. E sobre essa questão da polícia, queria perguntar de novo, apesar do Maurício já ter te perguntado isso. Você não teve preocupação? Porque vou te falar qual é a minha visão. Eu conheço muita gente da polícia, tenho um grande apreço pelo trabalho que a polícia realiza, sei da força da instituição, mas o que me preocupava não era a instituição, o que me preocupava não era o alto comando, o que me preocupava não eram as pessoas pensantes da polícia que determinam qual vai ser aquele tipo de ação que vai ter. O que me preocupava era o ser humano, era a pessoa, o soldado, o cabo que está ali em início de carreira, com toda a vontade ainda, com toda a gana de estar entrando para a polícia e de estar ouvindo o Bolsonaro, que é um cara que, querendo ou não, vem de uma linha de exército, vem numa linha que agrada muito esse público, e ele pedindo abertamente a insurgência das polícias, né? Então, era isso que me preocupava, não era a instituição, era a pessoa. Essa preocupação você não chegou a ter? Não cheguei a ter, porque... primeiro, vamos analisar também o cenário que nós estamos, né? Vamos entrar então, que cenário que nós estamos vendo? Cenário de 15 milhões de pessoas desempregadas, né? Quantos policiais, parentes de policial, vizinhos não estão desempregados? Policial, ele não é um ser à parte, né? Tá na sociedade. Ele come, ele dorme, ele vive, né? Tem mãe, tem esposa, tem filhos, o carro quando abastece o carro quando tem precisa dinheiro, fazer bico para dar né? uma Infelizmente reforçada. tem que trabalhar mais ainda num contraturno, né? Infelizmente, né? Para melhorar a sua situação, enfim. Ele entende ele compreende essa situação. Nós estamos aqui, para ser muito preciso, nós comprávamos 5 quilos de arroz. O tio João, por exemplo, que Hoje você não comprou um, tio João. Deixa eu ver outra marca aqui mais barata. R$25. Deixa eu ver esse quebradinho aqui agora. Vamos largar os tios, vamos pros cunhados Celso, cunhado José. Pois é. Que tio João não dá mais. 1 quilo de carne de segunda tá R$45. Segunda. Entendeu? Biolo de açaí. Esses dias eu fui comprar, Maurício, pra fazer um churrasco. Eu desisti de fazer churrasco. Eu não desisti. Eu peguei e comprei menos. Comprei carne de porco, né? Que tava mais em conta. Tem que fazer igual a minha esposa, Eliseu, porque eu dou graças a Deus de estar casado com ela, né? Porque vamos fazer um churrasquinho aqui em casa? Vamos. O que você quer que faça? Bota umas abobrinhas, tá bom. Falei, nossa, que lindo. Que maravilha, né? Então é o seguinte, eu acho que as circunstâncias, as condições, o quadro do Brasil não é um quadro assim satisfatório. O governo não está, digamos assim, navegando em céu azul. Pelo contrário, né? Fome. Nós estamos falando, Maurício, esses dias eu vi uma reportagem aqui na Prefeitura de São Paulo, eu sei que você tem muita experiência, você e o Ricardo, com o poder público aqui municipal, né? Com a Prefeitura, com as ações aqui, inclusive pelo papel que vocês desempenharam aqui ao longo da trajetória de vocês. Nós vimos falar o seguinte, de crianças abaixo da linha da pobreza, da miséria, aqui em São Paulo, que nós já tínhamos passado, digamos assim, tínhamos experimentado um outro momento, né? Então, tudo isso, eu acho que o ambiente é um ambiente que não, digamos assim, não dá condições para que digamos assim, um doido varrido, né? Que infelizmente é o presidente da República, diga que vai se insurgir contra as instituições, né? Aliás, sim, insurgiu. Sim. Na verdade, ele cometeu crime de responsabilidade. Sem dúvida. Né? Mesmo voltando atrás. Mesmo voltando atrás, mas cometeu crime de responsabilidade. Ele poderia, ele pode, inclusive, sofrer um processo de impeachment, né? Então,
os policiais não iam, digamos assim, para essa aventura que eles sabiam que é uma aventura que não ia levar a lugar nenhum, quanto não levou. Aliás, o presidente da República ele tem uma capacidade interessante, né? Porque ele construiu toda uma narrativa, um cenário, né? E quem foi derrotado foi ele. Sim. Né? Ele conseguiu, o que ele fez, todas as ações que ele fez, se voltou contra ele, né? Se voltou contra ele. Sabe, Eliseu, a gente nos programas a gente tem conversado muito sobre isso. Você vê as pessoas, 20 milhões de desempregados no país, gasolina R$7, o quilo de carne de segunda 45, o gás passando de 100, com crise hídrica, correndo risco de apagão. Luz com 50% Luz com de 50% de bandeira. Um monte. Esse negócio da nossa bandeira nunca será vermelha, vai ver minha conta de luz que você vai ver o que é uma bandeira vermelha. Não, nunca vamos ser Venezuela. Porra, que inveja. E aí tem seguido uma linha muito complicada para todo mundo. Existe uma certa idolatria por linhas que o presidente apresenta, como outros malucos no mundo em outras épocas, tirando as devidas proporções, mas todos os que passaram de Hitler a Mussolini a todas as outras linhas de Oriente Médio, todos eles sempre se basearam e usaram muito símbolos nacionais para fazer com que as pessoas ficassem loucas e entrassem numa seara que muitas vezes acaba dando nessa birutice. Eu acompanhei as manifestações, foram gigantes, você entendeu? E você vê que as pessoas, elas seguem uma narrativa de WhatsApp, seguem uma narrativa de rede social que tá completamente maluca. É aquilo, você falou, eu tinha também medo, assim como o Ricardo tinha, com relação ao que poderia acontecer, porque eu vi muito policial aposentado. E essa é a minha preocupação, era do aposentado, aquele coronel do Corpo de Bombeiro aposentado, aquele capitão da PM de outros estados, que saiu falando muita porcaria e eu não sabia como eles iam infectar a molecada. Conheço alguma garotada de 20 a 30 anos que tá ou na academia ou é policial militar e que é doidão no Bolsonaro, que gosta muito do discurso, mas ele conseguiu... com a narrativa que ele usa, entrar numa linha de pessoas que você olha e fala, pô, essas pessoas nunca em nenhum outro período da história seriam massa de manobra a esse ponto. Mas está voltando outras linhas, como foi nazismo, como é a linha de Oriente Médio. É assustador, não é? Essa pegada que esse cara consegue implementar para as pessoas? Acho que muito assustador. E acho que é interessante o seguinte, esses momentos que nós já vivemos, claro que todo momento histórico tem uma marca, né? Enfim, se diferencia. Aquela história, né? Que a história pode se voltar como farsa ou como que é? Tragédia ou né, farsa, mas enfim. Eu acho que tem alguns problemas que a própria sociologia pode explicar. Existe um esgotamento, por exemplo, do modelo de representação política do sistema capitalista, do sistema liberal. Essa crise, por exemplo, e essa crise que leva, digamos assim, ao desencantamento pela racionalidade, ela é boa, hein? ela pode, por exemplo, ela tem força. E Sim. por quê? Porque é o seguinte, nós vivemos, se nós pegarmos desde a Revolução Francesa, e a Revolução Industrial e depois a Revolução Americana, que foram marcos, digamos assim, de um novo paradigma de construção social da humanidade, que é cujo objeto principal foi chamado o Estado contratualista, né, que nós temos hoje. Ou seja, esse Estado liberal, enfim, com outras experiências históricas, né, experiência da União Soviética, China e outras experiências, mas enfim, consolidou um pouco esse Estado que nós vivemos hoje. Esse Estado está amplamente questionado. E questionado por quê? Porque nós tivemos um período, por exemplo, do Adam Smith, de pessoas, crianças, trabalhando 12 horas, perdendo mão em máquinas, enfim, um trabalho bastante desumano.
Depois nós tivemos uma contraposição que foi exatamente o estado de bem-estar social, onde que vamos chegar com essa industrialização desenfreada que não respeita minimamente as pessoas? Aí tivemos conquistas, né, históricas, civilizacionais, o sujeito trabalhar 8 horas por dia, o sujeito ter férias remuneradas, o sujeito ter condições de, pelo menos no final de semana, conviver com sua família, ter escola, enfim. Filtros em fábrica, né? Cuidado com água. Exatamente, enfim, todos conquistas que não tem nada a ver com... Humanitárias. Conquistas humanitárias, civilizatórias. E nós tivemos agora, enfim, que foi importante. Depois se questionou, passou-se a questionar isso. Na Europa, né? Nós tivemos, então, sobretudo, com a Margaret Thatcher e o Reagan, né? Que foi exatamente o que chamou-se de neoliberalismo. Que nada mais é de que aprofundar o papel, o Estado não tem papel nenhum. Aonde isso levou? Qual o balanço? Isso independente de ideologia. Objetivamente, qual o balanço que se teve disso? O balanço foi o seguinte: aumento da pobreza nos países ricos, porque você acabou com a industrialização, nenhum amparo social. Você pega, por exemplo, a gente estudou isso no primeiro colegial, que você tinha nos Estados Unidos as megalópolis, que são grandes concentrações industriais com trabalhadores, Pittsburgh, Chicago, Detroit, Texas, enfim, Nova York. E esse pessoal que tudo votava, inclusive na esquerda, lá nos Estados Unidos, passaram a votar em Trump, que é um doido, entendeu? Com esperança de que os empregos, que enfim, então isso não aconteceu. Então essa barbárie, digamos assim, foi causada nesses países. E na Europa também. Então o que nós estamos vendo foi um certo desencantamento por parte da... Então, e aonde... Ou seja, o problema, como diz um cara que foi assessor do Clinton, é a economia estúpido. Então nós temos um problema de natureza econômica que fez com que empobrecesse as pessoas, e isso influenciou nas relações humanas, no comportamento das pessoas, e mais. Aí você tem outro fenômeno, que é o fenômeno das redes sociais, que não é um fenômeno, por exemplo, de fronteiras, do mundo sem fronteiras, de um operador aí que fala. Pelo contrário, é o mundo da escravização, onde, na verdade, as pessoas são hoje organizadas por algoritmos, e elas são instrumentalizadas como se para, digamos assim, ouvir o que querem e pensam e não discutir outras questões. Sim. São manipuladas, né? E acaba o seguinte: nós estamos numa crise dessa, uma crise cultural, uma crise de falta de perspectiva, uma crise econômica, onde o cara não tem... o cara está empobrecendo. Pega a classe média no Brasil, você tem 27%, 28% dos recursos que são tirados. Não consegue pagar uma escola. Delegado de polícia não consegue hoje pagar uma escola particular para o filho. Sim. Ir fazer um tratamento dentário, enfim, para não falar outras profissões, né? Então, isso acaba, digamos assim, encontrando espaço para ideias ou pessoas que encarnam, digamos assim, uma ideia de contra o establishment, né? Contra o establishment, ou existe com isso um emburrecimento de liderança? Que você tem... se a gente fizer uma equiparação histórica aqui, hoje você tem pego em países muito, muito grandes o que tinha em países menores. Hoje você pega Trump, o Bolsonaro, o que vem surgindo por aí em termos de liderança no mundo, aquele maluco aquele ator que era de direita na Europa Oriental lá, tudo isso, lembra muito Papadoc, Bepidoc, Ferdinando Marcos e Melda Marcos. Sim. O começo da era do Hugo Chávez. Era uma linha que tinha gente com um certo conhecimento e desenvolvimento de ideias, mas hoje está muito fácil de emburrecer as lideranças, você não acha? Então, mas eu só para complementar, Eliseu, porque a minha visão é levemente diferente, mas chegando no mesmo resultado. Porque por exemplo, você falou, houve um grande empobrecimento da população. Sim, houve um grande empobrecimento da população, só que eu tenho isso como um resultado
né? Esse resultado do empobrecimento da população deve-se, na minha opinião, exclusivamente à concentração de riqueza na mão de cada vez menos pessoas. E isso é a máxima do sistema capitalista, né? O sistema capitalista, ele quer sim que você ganhe dinheiro, só que vai ganhar cada vez mais dinheiro quem tem cada vez mais dinheiro. E com isso a gente vê, no Brasil, por exemplo, 5% da população detendo 95% da riqueza. Né? Isso hoje, se a gente continuar nesse mesmo sistema daqui 10 anos, esses 5% viram 2%. Né? E o grande problema, na minha visão, é a força que esses 5% tem de manipular todo o sistema para manter um status quo que vai acabar levando a uma revolução social, porque não tem outro caminho a ser seguido. E você... Então, aí, exatamente. Então, eu acho que o povo está fazendo experiência, Maurício, a impressão. O povo faz experiência também, né? Então, vem um maluco aí e tal, que se nós analisarmos também as circunstâncias pela qual ele se elegeu, ela não tem muita racionalidade, entendeu? Teve, digamos assim, fatos que decorreram, que antecederam a eleição do Bolsonaro aqui no Brasil, que cenas de filme, né? Cenas de filmes com roteiro pronto e colocaria, digamos assim, diretores de Hollywood. Exato. Assim. Então, se você for puxar o roteiro para as manifestações de 2013 aí vira uma minissérie. Porque você usou... Que, aliás, já foi filmada, inclusive, né? Você usou da apatia e de descontentamento que as pessoas estão tendo no mundo todo, não é um fenômeno brasileiro. O descontentamento é o modelo de democracia liberal desse Estado que nós estamos vivendo. Esse modelo está sendo questionado. Sim. Né? E aí, né, na Romênia, né, você viu ali, ali nos países ali que se desintegraram do eixo da União Soviética, figuras assim, o próprio presidente Macron, ele não era, digamos assim, um agente da política, por exemplo, né? Ele veio de uma outra concepção. O que é novo é que a tecnologia, o fato de você ter uma comunicação mais direta, antes a política era pautada um pouco pelos grandes meios de comunicação, hoje você tem instrumentos, cada um tem o seu meio de comunicação. Sim. Essa que é a diferença. Que pode ser bem usado ou não. E ainda não aprendemos a usar. E é da natureza humana procurar, digamos assim, essa que é a questão, procurar aquilo que mais lhe conforta, aquilo que mais lhe aproxima. Né? Então a racionalidade que teria antes, quando o debate era coletivo, ela passa, digamos assim, ela sai do elemento do coletivo e passa para a questão individual. Então, eu acho que nós estamos presos aos nossos smartphones, aos nossos grupos, e isso é feito, são táticas que são usadas que não são novas. Porque são as táticas, por exemplo, que são usadas, foram as táticas usadas no início do século XX, né? Pelo Hitler, na Alemanha, depois pelos outros ali, Mussolini, enfim, todos esses usaram do inimigo a ser perseguido. Essa tática é uma tática nova, não é uma tática nova. Agora, cabe muito... Podia dar nome novo, né? Porque esse negócio de comunista, de esquerda, de direita... Pô, pelo menos não inventa um nome diferente. Exatamente. Então, esse é o problema. A desilusão gera, digamos assim, a desilusão não tira o melhor de nós, seres humanos. A desilusão tira o pior do ser humano. Né? Esse que é o problema. E então nós tem tática para isso. Então não é um problema espontâneo. Então eu termino dizendo o seguinte, Maurício levantou, então há um emburrecimento. Eu diria que do mesmo jeito que essas pessoas tiveram esse comportamento, eles também podem ter um outro comportamento a partir de uma outra perspectiva. Precisa só se encontrar, né? Precisa encontrar. Porque, veja bem, a Alemanha, que era um dos países, né, berço da filosofia, enfim, da sociologia, de grandes nomes, como é que chegou aquela tragédia que foi o Holocausto?
usando símbolos nacionais Mas, e falando para as pessoas o que ela queria ouvir. exatamente. Mas também, qual que era o pano de fundo? O pano de fundo é que existia uma desilusão. Quer dizer, uma desilusão. Existia fome. O pano de fundo é que você tinha uma guerra já interpotências e a Alemanha queria se colocar do ponto de vista do mercado, do capitalismo. E olha, que se você fizer uma análise interessante, eles conseguiram. Mesmo tendo sendo derrotado, por exemplo, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, qual foi o mercado automobilístico, por exemplo, no mundo, na nova divisão internacional do trabalho? Tinha como centro quais países? A Alemanha foi mais forte, por exemplo, do ponto de vista do automobilístico, depois da Segunda Guerra Mundial. Mais que a Itália, mais que a França. Por exemplo, mais que a França. Olha aí, a Volkswagen, quantas outras marcas. E mesmo aquele... Né? Para não falar de outros modelos, de outros nichos de produção que a Alemanha levou para todo mundo. Então, mas resolveu. Voltou à racionalidade, foram derrotados, mas do ponto de vista de um dos objetivos da Alemanha, ela se transformou depois numa grande potência econômica. Então, vamos fazer um paralelo aí. O nazismo surgiu por causa de toda essa necessidade, essa fome, toda essa crise política pesada. Aqui surgiu os bolsonaristas e as linhas por culpa do Lula, que fechou o bingo em 2004, e a galera tá toda na Paulista hoje de sapatênis reclamando, porque se tivesse no bingo aquele monte de coisa, o pessoal não tava lendo mensaginha de WhatsApp mentindo com fake news e não tava indo. Então as necessidades mudam também. Mudam. Daí talvez o emburrecimento das lideranças passando pelo fato das pessoas nunca se preocuparem em falar de política, e hoje tem um grupo que era muito mais bitolado em outras coisas, que é uma brincadeira, mas é verdade. A saída dos bingos em 2004 do país, e depois daquele escândalo que teve lá com aquele secretário da Benedita da Silva e que acabou culminando no fim dos bingos, acabou trazendo essa geração que nunca quis discutir política, que estava sempre preocupado com outra coisa, e hoje ensaia meia dúzia de frases que aprendeu no WhatsApp porque está recebendo de um monte de mentira, não tem mais um raciocínio lógico de absolutamente nada e acaba entupindo a Paulista. E é muito maluco, porque em outros tempos, na nossa época de política, você tinha o bem informado politicamente que influenciava todo mundo. Hoje você tem o candidato que fala só com a juventude, o candidato que fala só com o idoso, o candidato que fala só com a classe A, o candidato que fala só com a classe E. E um monte de candidato que fala só com cachorro. E um monte de candidato que fala só com cachorro, independente de ter ou não trabalho com animais. E aí mudou, porque cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu nicho de mercado. E se você chegar perto de uma pessoa que fala a favor ou contra alguma linha, eu tive aqui aí o Tom Graça, o Toninho Prado, eu tive algumas pessoas aqui que tem bem isso. Você tem os representantes que falam pela categoria e você tem os representantes que recebem voto por falar contra a categoria, sendo da categoria. Sim. Que aí você pega Holiday, o cara da Fundação Palmares, que ele fala contra a categoria, e as pessoas que... Racista, por exemplo, eles seguem a linha do Holiday e do cara lá da Fundação Palmares, do Sérgio Camargo, pra mostrar que não são. Fala, ó, eu apoio o cara lá. É muito maluco isso, né, Eliseu? É maluco porque eu acho que é isso, né? Acho que, primeiro, essa crise que nós estamos vivendo, né? Uma crise do sistema capitalista, enfim, desse modelo que nós temos. Né? Provocada. Crise provocada e bem pensada. Bem pensada. Na verdade, essa crise foi provocada, porque o mundo está se rendendo, por exemplo, aos prejuízos que teve com a crise do superprime nos Estados Unidos. É bom que as pessoas entendam, né? E o Trump perde as eleições, e ao perder, perdeu por quê? Porque o Biden ganhou porque ele... É o seguinte, olha, vamos ressignificar o papel do Estado. O primeiro discurso do Biden é:
acabou o neoliberalismo. Não foi nenhum comunista que falou. Foi o presidente americano. Os americanos são muito inteligentes, né? Vamos combinar? Eles são muito inteligentes. Mas acabou o neoliberalismo. Como assim? Não, acabou. Eu vou colocar 5 trilhões de dólares, eu vou investir em estrada, eu vou construir escolas, investir nas escolas públicas. Novo plano Marshall. Entendeu? Plano Marshall, novo New Deal, né? Ou seja, então, que é exato. Então, aí a Europa também provocou a Europa, aí teve uma confusão. Eu estava vendo um debate que estava tendo na revista The Economist, os economistas norte-americanos e os economistas europeus, do Banco do Mercado Comum Europeu, da zona do euro, enfim. E eles falaram o seguinte, eles estavam bravos com os americanos porque eles achavam que os americanos jogaram muito pesado o volume de recursos. Mas se eles não fizerem assim, eles vão ficar fora do jogo, porque a China, com 1 bilhão, 600 e poucos milhões de pessoas, com mercado consumidor, com uma classe média... Mercado consumidor e o mercado produtivo. Interno. Então, ou seja, eles estão fazendo arrasa quarteirão. E mais, e eles, diferente dos soviéticos, que eu acho que ali é um capitalismo de Estado, um cara que vocês conhecem, o Elias, que foi da Camisa 12, que é um sociólogo, professor da Universidade da Universidade Federal, fala que é o seguinte, é o socialismo de mercado. Essa categorização que ele dá. Né? Na verdade, ele fala que é socialismo de mercado, ou você pode falar que é o capitalismo de Estado. Tanto faz. Né? Mas tem a ingerência do Estado. O que a China está fazendo, na verdade, é o seguinte, é que ela, diferente dos soviéticos, é que ela se preocupou com a tecnologia. Sim. Então não adianta, por exemplo, o pessoal que falar que não vai ter os 5G, porque a China já está com a tecnologia 6G. Na Europa, o pessoal não quer o celular mais da Apple, não sei o quê. O pessoal quer aquele celular chinês, que é um negócio fantástico, sim, entendeu? E aí não adianta quebrar as máquinas, igual os operários fizeram na Inglaterra. Né? Não, vamos quebrar as máquinas para ter mais emprego para os trabalhadores. Não, vamos diminuir a jornada de trabalho. É esse que eu deve fazer. Dias colocando 4 horas com 4 dias de semana e 3 dias de final de semana. Pois é, entendeu? É um negócio... Os caras constroem um prédio, mas o senhor prédio, com um mês. É. Eles construíram lá com o problema da pandemia, enfim. O hospital. O hospital, aquilo ali foi, gente, não, ninguém contou. Deixa eu te dar um viu. exemplo, Eliseu, rapidinho, que traduz exatamente isso que você está falando. Eu tenho um amigo que trabalha numa empresa de engenharia e ele estava dizendo que era um país da Europa, não me lembro o nome do país, que queria construir um aeroporto. E fez a consulta na empresa dele aqui e ele falou, olha, nós temos aqui um prazo de 6 meses para construir o aeroporto e vai custar, estou chutando valores aqui, vai custar 4 bilhões de dólares, né? O cara falou, tá bom, excelente prazo e excelente valor. E fizeram a mesma consulta para os chineses, né? Os chineses falaram, olha, a gente exige 2 bilhões de dólares e entregamos em 6 semanas. O quê? Como assim? Como assim? Não, e o cara, o brasileiro, amigo meu da empresa, falou, não, eu fiquei lá para ver, porque eu falei, não é possível. Né? De repente desembarcou lá um avião com os trabalhadores, um avião com material... E em 6 semanas estava pronto o aeroporto. Né? Então você fala, como que você vai concorrer? Não dá. Não vai. Então é o seguinte, é isso aí, esse é o momento que estão. E eles são mais estrategistas, né? Eles não querem, por exemplo, ocupar o mercado internacional com guerra, hostilizando os outros países. Ainda bem, né? Ainda bem, graças a Deus. Por exemplo, na África, os investimentos que estão na África, interessante. Entendeu? Interessante ali. Você vai ver, acho que nós vamos ter um ressurgimento de uma nova África, por exemplo. Porque é onde a Europa vai, gente. Não tem mais pra onde crescer. Não é isso? Aí você falou bem, Ricardo. Pra cima não dá, que é só gelo. Pra baixo não dá. Então você tem que vir pra baixo. Novos mercados. Quais são os novos? É o Brasil, né? A África do Sul, que é uma potência, Angola e outros países ali que a gente não conhece, que a gente pensa que é África. Eu conheço. Entendeu? Talvez você conheça até mais do que eu, né? Eu fui pra África há uns anos atrás e fiquei impressionado com a África do Sul. Lá, é muito interessante. Então a China tá fazendo isso. E o Biden, quer dizer, falou o seguinte, olha, eu vou, como é que é? O governo vai ver isso passar, eu vou ter que correr atrás, né? Dessa tecnologia e tal. Então, enfim, essa disputa vai gerar muita tensão, né? O episódio agora do Afeganistão é um exemplo disso, né? Que é muito maluco. Muito maluco. Há uns 8, 10 anos, ninguém queria sírio.
Ninguém queria sírio, ninguém queria sírio. Hoje todo mundo quer afegão, né? Os países europeus estão... Pode vir. É uma mudança de comportamento que é muito maluco isso. O prefeito de Braga, em Portugal, esses dias, eu estava lendo a reportagem, ele dizendo, brasileiros que não estão satisfeitos com o governo Bolsonaro são muito bem-vindos para cá, venham. Eu falei, olha só, eu lembro até hoje daquele caso dos dentistas. Pois é, que eram Portugal brasileiros expulsou os dentistas, né? de Portugal. Pois é. E é muito maluco, essa mudança de comportamento fica um negócio doidão, né? Porque na verdade eu acho que a gente precisa analisar sobre a geopolítica, né? E é complexo mesmo, né? Aí precisa ter muita informação para ver o deslocamento e tal. Olha só, os Estados Unidos criou o Talibã para derrotar os soviéticos. Por causa da... Rambo que o diga. Os soviéticos brigavam ali por causa da condição geográfica ali, da atividade comercial da União Soviética. Os Estados Unidos conseguiu derrotar, colocar os soviéticos para fora. Depois os talibãs, malucos que são, foram para cima dos norte-americanos. Eles não podiam mexer ali com os talibãs. Tinha outros problemas. Tinha a guerra do Irã... Que também foi... o canal do petróleo. Então, aquele negócio dos Estados Unidos bancar o Iraque para ir contra os ayatollahs do Irã. Isso. E aí depois o Iraque se insurgir contra os Estados Unidos. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eles revivem histórias daquela Agora, região. como o Putin e os chineses se aproximaram do Talibã, falando o seguinte, olha, bicho, vocês vão ganhar esse negócio aí. Agora, se vocês forem desse jeito, vocês não vão conseguir se sustentar. Então a diplomacia esse Putin é um gênio. Um gênio. Ele é um gênio. Desculpa, ele é um gênio. A diplomacia ali funcionou. E o Talibã, que antes era um... Deu uma amenizada à la Bolsonaro. É um pitbull, um Rottweiler. Tá quase... Eles estão querendo que ele fique... Seja um Doberman. Seja um Doberman. Não precisa ser Lesse, digamos assim. Mas seja um Doberman, né? Pode ser um pitbull familiar. Não precisa ser enfim. Então, talvez para tentar, e os americanos perceberam isso, né? Foram negociar com eles, enfim, tal, que nós estamos vendo. Até porque eles não têm mais condições, nem tinham mais condições de sustentar aquela guerra ali e tal, é uma coisa que... Enfim, então nós estamos vendo uma mudança, assim, bastante interessante. Acho que o Brasil parece que o Brasil tem uma espécie, sabe quando tem uma bomba e tem um efeito retardado, é isso, né? Efeito retardado. Retardado da bomba. Porque o Brasil, quando o mundo estava organizando... a gente está sempre correndo atrás. Quando o mundo estava no século XX, discutindo, por exemplo, o papel do Estado, o estado do bem-estar social, né? Nós estávamos aqui na política do café com leite. Discutindo se ia acabar a ditadura ou não. Não, no início do século, por exemplo, discutindo no século XX, se a gente ia ter um país industrial ou não, entendeu? Aí tem uma revolução aqui. No meio do século. Foi aí Getúlio veio. Com Juscelino, muito mais isso, aí Getúlio veio pra cima, não sei o quê, ainda bem. Entendeu? Deu um chega pra lá nos paulistas, pegou os mineiros. Os paulistas ficaram putos com Getúlio. Deveria agradecer o Getúlio Vargas, porque tudo que tem em São Paulo foi em função dos investimentos do Estado. Getúlio tirou a força política, mas, do ponto de vista econômico, os investimentos aqui foram grandiosos. Aí veio Juscelino, tal, que nós sabemos da história do Brasil. Só que nós não fizemos, por exemplo, não fizemos justiça social. Esse que é o problema. Daí o empobrecimento muito grande da população. Né? Que foi o seguinte, porque a população preta, a população negra, foi alijada desse processo. Esse foi o erro histórico nosso. Aí eu bato de novo naquela tecla. O problema não é o empobrecimento, o problema é, de novo, a manutenção do dinheiro com poucas pessoas. Exatamente, o Estado, exatamente, que nós ficamos, né? Então, nós sempre correndo atrás. Aí no meio, quando iniciou-se um processo com o nosso presidente mineiro... Tancredo? Não. Itamar. Não, agora, o Juscelino Kubitschek, quando ele volta a jogar o papel do Estado, porque do ponto de vista histórico é perto, né? É pouco, muito pouco tempo. Quando o Juscelino Kubitschek dá um novo plus pro Brasil... 5 anos em 5. Aí começaram a ter... Aí começaram a querer derrubar o Juscelino. Que, na verdade, a ditadura militar, ela foi gestada com o Juscelino. O Juscelino fez um acordo
para se manter no poder, fez concessões, por exemplo, para a indústria, para o mercado Mas norte-americano. ele era estadista, né? Sim, mas ele... E morreu bem estranho Mas também, o problema né? é o seguinte, qual que era a pressão que tinha? Nós íamos, por exemplo, ter um parque industrial que levasse em conta, por exemplo, a nossa geografia, por exemplo, o problema do transporte. Era para nós termos trem, Claro. bastante e tal. Qual que era a pressão? A pressão. De A construção pressão de era rodovia. para quê? Automobilismo, não sei o Sim. quê, rodovia, essa coisa. Isso interessava quem? Interessava a Alemanha, interessava os Estados Unidos. Não tinha nada de negócio ideológico, Guerra Fria. Isso é Dinheiro. bobagem. Isso é dinheiro, gente. dinheiro. É dinheiro. Entendeu? Aí ele abriu essa concessão. Como é agora também. Como é Brasil. Não agora? tem essa de comunista. Fala sério. Mesmo porque, se você for ver a linha de... Você falou até da diminuição de carga horária, tudo, que a China tem uma carga horária absurda, mas é uma carga horária do comunismo, porque a carga horária da Coreia e do Japão, que é exatamente a mesma coisa, vira do capitalismo e tá tudo bem. Exato, tudo bem, O pessoal entendeu? folga meia vez por semana lá. Os japoneses trabalham tanto, um dos grandes problemas que tinha a população japonesa, que essas jornadas extenuantes, muita depressão e suicídio, inclusive, e tal. Então, todo mundo tem, digamos assim, os seus problemas, as suas idiosincrasias, né? Quando se trata de nação. Por isso que é preciso analisar. O Ortega y Gasset fala que o homem é ele e as suas circunstâncias, né? Então é preciso sempre ter essa dimensão histórica do momento, enfim, tal. Não para justificar, mas talvez para melhorar, mas para compreender também, né, certos fenômenos. Eu acho que é o seguinte, o Bolsonaro, ele conseguiu uma façanha. Ele conseguiu, ao meu ver, perder o governo dele. Hoje o Brasil não é mais presidido pelo Bolsonaro. O Brasil é presidido pelo presidente da Câmara chamado Arthur Lira. Aliás, eu vejo aí o pessoal falando dele, não sei o que tal. Não é à toa que o Collor se aproximou, porque é todo o Collor. E era o seguinte, ele é profissional, né? Todos Eu são. não concordo, por exemplo, eu acho que ele já deveria ter aberto os processos de impeachment. Já tem condições para isso. Eu quero dizer isso de antemão. Mas eu quero dizer que o sujeito é profissional. Ele não é um... Mas aí não corre o mesmo risco. Eu acho que se você for analisar, o único partido que não está apoiando o processo de impeachment é o PT. Que tá deixando o cara derreter. Se você dá um impeachment do Bolsonaro agora, você corre o risco do mesmo erro que o PSDB teve na impeachment da Dilma. Se o PSDB tivesse deixado a Dilma derreter até a eleição, o Lula estaria completamente queimado e com um monte de processo em cima, e o PSDB retornava. Criaram o monstro do Bolsonaro por causa disso. Se dá o impeachment do Bolsonaro agora e cria o monstro do Mourão, porque nós estamos numa época muito fácil de governar. Se o Bolsonaro, essa ameba que ele sempre foi e sempre se mostrou, se o Bolsonaro resolvesse nos últimos 8, 10 meses, em hospital, que tem uma senhorinha internada há 90 dias que recuperou para vir empurrando a cadeira de roda dela, saindo, todo mundo aplaudindo a saída dela. Vai fazer visita para gente que perdeu ente querido da Covid. Cria uma grana para aportar em gente que ficou órfão por causa da Covid e tudo isso. O resto ia estar tudo uma porcaria, mas ele ia estar com uma popularidade lá em cima. É que ele é burro. Além de burro, ele é teimoso e ele só fala para quem fala com ele. Ele direcionou todas as falas dele para quem quer ouvir bobagem de arma, de todas as brincadeiras que ele faz. Pô, ele foi contar piada de português pro presidente de Portugal. Isso é o ápice da imbecilidade. E aí ele direcionou uma linha tão forte que era tão fácil virar populista, né, nisso tudo que está acontecendo, que ele se perdeu. Não, mas eu acho que ele virou populista. Ele é populista, ele sempre foi populista. Desde como deputado, ele sempre foi populista. O que eu vejo o problema do Bolsonaro é aquele, já que ele gosta tanto dessa comparação, é aquele namoro que eu acho que todo mundo já passou uma vez, que todo mundo fala que é o namoro tóxico. Sabe? É aquela coisa que você tá numa relação que não te faz bem, que você tem guerras pessoais todos os dias com aquilo, que você vive em conflito e você não sai daquela relação, você continua se mantendo naquela relação. Eu acho que o Bolsonaro é exatamente isso, ele só sabe governar por conflito.
Ele só sabe se articular com outra pessoa se for na base do conflito. Se não for no conflito, senta aqui, vamos conversar. Ele não sabe fazer, porque ele não tem nada para falar. Né? Ele ele nunca produziu nada, não tem nada que ele queira dizer, não tem nada que ele leve para frente, não tem nada que ele construa isso, e o país não pode viver desse jeito, né? Eu achei, até comentei com o Maurício ontem, todo mundo falando sobre o recuo do Bolsonaro com aquela carta que ele publicou ontem. Eu não achei recuo, eu achei um avanço sensacional. Se ele fosse daquele jeito, desde o começo do governo dele, tentar pacificar o país que vive em guerra, e hoje a gente vive em guerra, mesmo que não seja uma guerra declarada, são famílias se separando, são amigos que não se falam mais, né, por conta da política. Eu lembro, Eliseu, a gente era da juventude ainda, quando a gente ia para congresso da UNE, da UEE, e a gente sentava para bater papo, você representando uma visão política, eu representando outra visão política completamente antagônica, mas a gente sentava para conversar e falava assim, pô, a gente queria tanto que a juventude falasse sobre política, a gente jogou isso pro universo e o universo respondeu, porque hoje todo mundo fala muito de política. O problema é que a gente esqueceu de falar, eu quero que a juventude fale tanto de política de forma racional. Né? Porque hoje o cara fala de política assim, vai tomar no meio do seu cu, eu vou votar no Bolsonaro, seu petista. Ou o contrário, né? Vai, seu bolsonarista, eu vou votar no Bolsonaro mesmo, seu lulista. Depois do que aconteceu ontem, o Bolsonaro amanhã vai estar chamando de comunista. Não, mas já Bolsonaro tá. Já é comunista. Já tá, eu vi um líder caminhoneiro aqui, foi muito engraçado. Caminhoneiro não, foi o cara que fez a motociata de São Paulo. Então, o cara gravou um vídeo e colocou no YouTube dizendo o seguinte, pra mim o Bolsonaro acabou, agora eu não quero mais saber de Bolsonaro. E a gasolina tá cara sim, e a comida tá cara sim. E aqui a gente tem o calça apertado e em Brasília a gente tem o calça frouxa. Eu falei, o cara descobriu que a gasolina tá cara agora, que ele ficou bravo com o Bolsonaro, antes não tava caro? Eu acho que você tem razão. Teve algumas questões também que precisa colocar na paisagem do debate, mas ideológico no sentido do mundo que nós estamos vivendo, não de uma ou outra concepção. Do ponto de vista cultural, que eu acho que esse debate também sobre o costume, a pauta dos costumes, o Bolsonaro teve uma engenharia para que ele fosse eleito. Sim. A pauta dos costumes, ele foi polarizada pelo Bolsonaro, e a pauta dos costumes, se você vai discutir as pautas como centro, um debate político virar pauta de costumes, tende a ter uma visão conservadora, porque a construção, as pessoas vão se... E de forma mais agressiva, se você trazer a pauta de costume em cima de mentiras, que Exato. é o caso mas é isso que eles estão ensinando o meu filho a ser gay. Então, mas a pauta dos costumes, ela não é simples, né? Porque você veja, nos Estados Unidos, né, que o pessoal chama de primeiro mundo, na Europa, enfim, essa questão, ela é forte ainda, arraigada nas pessoas. Eliseu, eu fui pra Itália... As pessoas não têm consciência ainda cultural avançada igual nós temos. As pessoas têm, do ponto de vista cultural, as pessoas ainda têm tradição da Idade Média. E aí, não adianta, e isso é um processo, não adianta é um processo de aprendizagem, de autoconhecimento, de você se dispor. Sim. Então eu acho que nós caímos também numa armadilha aqui no Brasil em determinado momento, né? Nessa foi uma armadilha, entendeu? Que isso foi polarizado por... Né? E, claro, isso foi usado com verdades, com fake news, enfim, né? E com uma conjunção de fatores. O Bolsonaro só ganhou por quê? Primeiro porque o Supremo Tribunal Federal, o sistema de justiça passou, os juízes não respeitavam a lei. Vamos pegar aqui. Se o Lula tivesse sido nomeado da Casa Civil, a Dilma teria caído? Não, se a Dilma fosse homem, não tinha caído. Né? Se a Dilma fosse homem, não tinha caído. Aliás, se o Congresso não tivesse defenestrado
todo aquele bando de todo mundo que chama de casa assim, se tivesse Sarney lá não tinha caído, se tivesse Fernando Henrique lá não tinha caído, se tivesse Mário Covas lá não tinha caído, se tivesse José Dirceu lá não tinha caído, se tivesse Ulisses Guimarães não tinha caído, porque eles iam ver que ia criar um monstro. Eles teriam segurado a bucha para não criar. O Bolsonaro estava em ascensão por causa dos programas de comédia de Pânico, CQC, e todo mundo achava muito engraçado, mas ele estava subindo de um jeito que ninguém esperava. Não, e ali ele usou do pouco da contrapolítica, da contracultura. E até que nós estamos, né, da incivilização, esse negócio de palavrão, essa coisa toda, isso tem apelo com o jovem e tal. Então tudo isso foi orquestrado. Mas mesmo com tudo isso, Lula preso, enfim, o processo do direito sendo vilipendiado, e não sou eu que estou falando isso, quem fala isso é por exemplo, aqui o professor aí do Mackenzie, emérito do Mackenzie, Cláudio Lembo e outros juristas que não são de esquerda, digamos assim, que hoje em dia você não pode falar nada, né? Porque as pessoas você não debate mais ciência jurídica, você não debate mais ciência religiosa, você nem não debate política partidária, você não debate mais. Se você já você é fulano de tal, né? Você já enfim. Então, nós tínhamos um ambiente, por exemplo, diferente. E mais do que isso, mas não foi só isso, olha só que coisa maluca. E pra gente pensar que mesmo assim teve a história da facada. Ainda assim teve Se não fosse a facada, aí ele não seria eleito. Talvez não fosse. Não seria eleito. Deu um plus, sem dúvida. Não, plus? Não, sem dúvida que deu um baita ele teria que ter participado de algum debate. Não, ele não seria. Que todo mundo ia ver o quão burro ele não seria eleito. Não seria eleito. E isso ficou evidente. Porque ele precisaria falar. Exatamente. Ele não seria eleito. Isso ficou evidente porque o Fernando Haddad, que disputou, foi para o segundo turno. Sim. Tinha sido derrotado aqui em São Paulo e foi para o segundo turno. Ou seja, o ódio que venceu a eleição. Foi o ódio que venceu a eleição. Não teve racionalidade. Então, assim, por que o Bolsonaro... Que eu quero fechar com o seguinte raciocínio. O Bolsonaro não é burro. Não vamos entrar nessa. O Bolsonaro, os estrategistas dele sabem o que ele quer. Ele sabe que numa situação de racionalidade, ele não tem condições de ganhar uma eleição ou de dirigir o país. Sim. Não tem por duas razões. Primeiro, por causa Primeiro, porque ele não tem condições de apresentar uma... Não é burro, mas é ignorante. Não tem condições de apresentar um programa. Isso é um ponto. E segundo, porque o programa que está apresentado, que está sendo feito no Brasil, não é uma construção do Brasil, mas é uma destruição. Nós estamos aqui, esses dias, que é muito então. Nós estamos aqui discutindo se vai ter 13º salário. As pessoas não sabem disso. Que o governo Bolsonaro apresentou uma proposta para não ter 13º salário. Que as pessoas não podem se registrar. Não tem FGTS. Não tem fundo de garantia. Essa molecada aí, alguns, por exemplo, aí, desses caminhoneiros, que não tem nenhum tipo de amparo, eles não estão. Por quê? Porque nós estamos ainda na eleição. Nós estamos um governo do ódio. Então ele está se sustentando por conta do governo da eleição, por conta da pauta eleitoral, que é a pauta do ódio. Por isso que ele tem um percentual. Na medida que, por isso que eu acho que nós não deveríamos entrar, digamos assim, nesse jogo. E eu acho que às vezes a mídia acaba entrando nesse jogo. Entra porque quer, porque suas pautas ali, de alguns setores, estão lá. Né? Entra porque ele está preocupado com o Ibope. E com o dinheiro deles. É o que vai dar. Né? Porque os banqueiros estão ganhando, porque muitos empresários estão ganhando. Esse cara aí da Ivan, ele não quer pagar para o funcionário dele férias, entendeu? Não quer. Hora extra, essa coisa toda. Os outros, esse cara de ragazzo, essa turma toda aí. E não é que ele não quer pagar para poder aumentar o salário do funcionário que já trabalha para ele. Exatamente. Esse pessoal desses setores. Porque o Brasil, vamos combinar, infelizmente, o problema da proteção social nunca foi pauta das elites brasileiras. Haja visto que nós tivemos 350 anos de escravidão, e antes, quando estava para apagar, no apagar das luzes da escravidão, a primeira coisa, uma das maiores tragédias do Brasil, foi a Lei 850, que é a Lei de Terras. Acho que é 850, 750. Confere aí, por gentileza, que é importante falar certo. A Lei de Terras, que tinha como o seguinte: antes a riqueza passava pelas terras. As terras eram do rei. As terras eram da coroa. E ela que distribuía terras,
né, para as pessoas construírem ali, desenvolver a economia do Brasil, o ciclo do café, da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro, enfim, tudo isso era da coroa, e a coroa explorava. Quem não explorava? Os não negros, ou seja, os brancos. Né? A política de ação afirmativa para os brancos. E os negros eram, inclusive, trabalhadores e escravos, não eram remunerados. A lei de terra significou o seguinte, olha, para depois, já se antevia que ia acabar a escravidão, para você ter terra, que era a fonte de riqueza do Brasil colônia, até então... Não tinha criptomoeda, né? Não tinha criptomoeda, você tinha que pagar. Para pagar. Como é que o escravo que acabou de ser liberto, ele pagar alguma coisa? Nada, então a pobreza... Você vê que é racional você explicar, por exemplo, por que a pobreza é extrema, né? Que não tem nada a ver, por exemplo, com os elementos que as pessoas... Que são essas bobagens que essas pessoas falam por aí. Uhum. Então é isso. Então, assim, eu acho que o Bolsonaro, a estratégia deles é uma estratégia de vilipendiar o Estado, o que tá acontecendo, de conquistas, desconstruir, por exemplo, o tecido social, que foi a Constituição de do saudoso Ulisses Guimarães. Uma Constituição muito boa nós temos. Imagine se nós não tivéssemos o SUS, Maurício. Pois é. Aqui... Os países que não tiveram SUS Não, estão ferrados. não, Maurício, mas imagina o Brasil, porque nós tínhamos um louco um negacionista de Araque, né? Porque queria fazer negócio, a CPI mostrou, né? Quantas pessoas não teriam morrido mais ainda? Já está uma tragédia. Sim. Então, assim, eu acho que nós precisamos aqui, para terminar essa parte, ou seja, já estamos chegando ao final, mas dizer o seguinte: nós precisamos de um projeto de Estado aqui para o Brasil. Nós precisamos, para quem discutisse de direita, esquerda, essa coisa toda, nós precisamos de um projeto nacional desenvolvimentista. Um projeto que leve em conta, por exemplo, os problemas que nós temos, as dificuldades históricas que nós temos, que leve em conta que nós precisamos para construir riqueza, leve em conta o papel, o potencial da economia, da indústria, voltar a gerar empregos. É preciso, não dá para você fazer só os empresários ganharem dinheiro só com a política de juros, né? Nós precisamos colocar o Estado como fizeram os Estados Unidos. Olha só, imagina Ricardo, falando isso. Gravou, olha tá só, gravando, tá né? gravando, Tá gravando isso. Imagino eu. Nós precisamos fazer o que os Estados Unidos estão fazendo. Colocar o Estado como indutor da economia brasileira. Sim, exatamente. Porque todos os Estados fizeram isso. Entendeu? Esse é o problema. Isso que eu não entendo. Não, e aquela coisa de passar, não, o Estado tem que cuidar só de segurança. Não, e isso unifica... Pô, mas é isso que quebra. Isso unifica todo mundo. Você entendeu? Você vê, se a gente mudar, colocar a agenda, uma outra agenda, olha, nós precisamos seguir, tem um problema seguinte, olha, tem desemprego, 15 milhões de pessoas desempregadas. Como é que vai ser? Só a iniciativa privada vai dar conta de diminuir o problema do emprego? Não. Então, precisa do Estado. Então, o que o Estado vai fazer para ajudar? Né? Então, recuperar as empresas importantes do Brasil. Não, e não é nesse ponto, Eliseu, isso que eu acho assim, fazer. O Brasil, o agro brasileiro é uma coisa fenomenal, né? É uma coisa... Você olha no mundo, o agro brasileiro é uma coisa fora da curva, né? É incrível o agro brasileiro. Mas é impossível o país viver vendendo grãos. Só. Como é que você pode viver vendendo grãos se você quer comprar um celular, se você quer comprar um carro de ponta, se você quer construir um prédio alto, né? Nós temos que ter uma indústria forte. Se nós tivéssemos uma indústria forte, com o agro do tamanho que a gente tem, esse negócio de primeiro, segundo, terceiro mundo, mas está destruída, nós temos bauxita, né? Pois nós temos uma Amazônia que nós... Nióbio. Não, mas temos. Que é a matéria-prima de quê? De muitos... É sensacional, mas foi a campanha do Bolsonaro. Bom, mas como eu tinha prometido pra você, para não te amarrar, que eu sei das suas obrigações. E eu já estava empolgando, que o papo tá muito bom, né? E se a gente continuar, a gente vai entrar em numas de política partidária e aí você vai ficar até bravo com a gente. Tá? Eu queria só agradecer sua presença, pedir para você se despedir antes de eu encerrar, pedir pro Ricardo Ferreira também terminar aí a linha pra gente poder dar uma encerrada e eu não acabar com o seu horário e a sua sexta-feira hoje. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, pelo papo rico que nós tivemos. E acho que nós precisamos de mais papos assim, Maurício e Ricardo. Nós precisamos voltar à racionalidade. Um ambiente de racionalidade, um ambiente de um ouvir o outro, de ter parâmetros.
Não é bonito você xingar, mandar o outro para aquele lugar. Isso não tem nada, não é bonito. Eu não quero que minha filha, sabe? Acho que E isso não é natural. constrói. Achincalhe as pessoas, porque isso não constrói. O ambiente tem que ser. A gente tem que pedir licença, bom dia, por favor. Puxa vida, eu toquei em você, esbarrei em você. Me desculpa, mil perdão, sabe? Um ambiente que a priori eu tô desconfiando da pessoa. Nós estamos num ambiente assim, sabe? Tenso, né? Tenso. Os vizinhos precisam, por exemplo, fazer um bolo, independente de se o vizinho fez alguma coisa. Ó, vizinho, eu fiz um bolo aqui, você não toma aqui pra você, tal, até pra se aproximar, né? Nós precisamos voltar a esse ambiente, tal. E esse ambiente onde nós somos homens e não sois máquinas, como diz o Charlie Chaplin, que nós precisamos compreender. Nós somos seres humanos e precisamos tratar como tal, né? O afeto é importante para as nossas relações. Eu acho que nós precisamos encontrar esse ambiente, né? Eu fico incrédulo, cristão como sou, vendo, por exemplo, pastores, padres, enfim, religiosos, pregando ódio. Isso não tem nada a ver com Cristo pregou. Tem sim. Entendeu? São os fariseus que Cristo pediu para serem expulsos sabe, do pregando templo. ódio contra as pessoas. Não é possível. Então nós precisamos encontrar. Eu queria então cumprimentar pelo programa O Papel da Política, a reflexão necessária em todas as áreas. Muito bom. Fiquei feliz de estar aqui. Muito obrigado mesmo. E, sobretudo, eu acho que nós temos esperança. Nós temos condições de sairmos disso. Acho que nós temos condições. E acho que o debate vai voltar. A agenda, nós vamos debater a agenda agora. Eu acho que isso que... E tenho a impressão que as manifestações do dia 12 serão muito grandes. Bom, vamos aguardar. Eu tenho a impressão que serão muito grandes. É isso, Eliseu. Agradecer Muito obrigado. aí tua presença, né? Parabenizar não só por essa conversa, mas pelo trabalho que você tem feito lá na Corregedoria também, né? E que esse papo se repita mais vezes, né? Que ele volte aqui, porque no final a gente falou de política nacional e não falamos nada sobre a polícia. É verdade, mas começamos bem com isso. Bom, gente, eu queria, em nome do Papel da Política, agradecer muito o Eliseu. E com o apoio do Instituto Sociocultural Brasil-China, agradecer muito a sua vinda para cá e falar que na próxima a gente... eu queria te pedir um favor no ar. Eu e o Ricardo, a gente quer muito entrevistar o Orlando aqui. Você não arruma pra gente, pra ele, a próxima vez que ele estiver em São Paulo, a gente bater um papo com o Orlando? Falo, ele é meu amigo, vou falar pra ele. Tá, eu queria muito conversar com o Orlando. E o assunto é crítico. Eu quero muito saber o porquê que o único representante negro da política que mais defende o negro de esquerda é o Orlando. Porque se você pegar todo mundo do PSOL, Isapena, Sâmia, o deputado lá do Rio que saiu governador, Ivan Valente, todo mundo branco, né? E é onde concentra a maior quantidade de votação negra na esquerda do país. Isso era uma discussão que eu queria muito ter com o Orlando. É um bom debate, hein? Bom, obrigado pela presença. Eu que agradeço, muito obrigado, sucesso. E até a próxima. Valeu. Valeu. Foi bom, eu gostei.